As doenças genéticas, também conhecidas como doenças hereditárias, são aquelas transmitidas de pais para filhos ou de avós para netos, de geração para geração. As características genéticas passam dos pais para os filhos e podem realmente gerar determinadas doenças, determinados distúrbios. Não sabemos se é sempre assim, mas vamos hoje perceber com os doutores se está afinal tudo nos genes e que doenças são realmente transmitidas desta maneira. Um forte aplauso para os doutores do Boa Tarde. Muito bem-vindos, boa tarde aos nossos doutores. O painel de hoje é composto pela médica geneticista Isabel Gaspar, pelo médico de Clínica Geral Pedro Lopes, também cá está a médica oftalmologista Rita Diniz da Gama e o médico pediatra Sérgio Pinto. Como disse, esta tarde perguntamos aos doutores se realmente está tudo nos genes. O nosso corpo, a nossa saúde, as nossas características, será que os genes são responsáveis por tudo? Antes de chegarmos a essa parte, aos esclarecimentos, queremos perceber o que são os genes. Para isso vou pedir ajuda à doutora Isabel Gaspar, especialista em genética médica. Afinal, genes são o quê? Portanto, genes são estruturas que existem no nosso genoma e que são constituídas por DNA. E temos aqui um modelo para explicar. Um desenho assim um bocadinho complexo, para quem olha à primeira vista, não é? Já toda a gente viu estas representações que muitas vezes mostram na televisão. Portanto, é uma cadeia em dupla hélice de DNA que tem umas letras, que são as bases, em que, se repararem, a letra A liga sempre com a T e a G liga sempre com a D. Isto é um bocadinho como se fosse uma escada em caracol, em que as bases funcionam como os degraus. E, portanto, o DNA está imobilizado dentro das nossas células e, quando é preciso fazer uma proteína, parte esta cadeia e vai-se começar a fazer uma cópia para produzir uma proteína. Portanto, genes toda a gente tem, não há hipótese. É daquelas coisas que, havendo vida, há genes. Exatamente. Não é? E há genes desde a nossa formação da primeira célula embrionária. Portanto, quando se forma o primeiro ovo, que resulta do genoma do pai e da mãe, o próprio desenvolvimento das células e do feto durante a gravidez é condicionado pelos genes do desenvolvimento. Portanto, os genes encontram-se dentro das células. Exatamente. Temos aqui um modelo, temos aqui uma célula, que está limitada pela membrana celular, e depois temos aqui o núcleo, onde estão guardados os cromossomas, que... Obrigada. E o que é que o doutor Pedro agora está a desarrumar a mesa? Exatamente. Porque o DNA está guardado dentro dos cromossomas. Nós temos 23 pares de cromossomas, herdamos sempre um da mãe e um do pai, e o par começa no par número 1, que é o par de cromossomas maior, e depois temos o cromossoma mais pequenino, que é o 21. Vamos ver uma imagem. E depois, portanto, estes são os cromossomas. Exatamente. E depois temos os cromossomas sexuais. XX se for uma rapariga e XY se for um rapaz. Portanto, nós estamos a falar de uma área da medicina, doutora Isabel, que ainda tem muito para investigar. Já há muita coisa que se sabe, mas é a partir deste quadro que nós acabámos de ver que ainda há muitas descobertas por fazer, não é? Exatamente. Porque nós sabemos muito sobre as doenças. Todos nós sabemos quando temos uma gripe quais são os nossos sintomas, mas ainda temos um longo caminho para percorrer sobre a causa da doença e como é que a doença se manifesta. Isto é, a história natural de uma doença começa num problema, neste caso numa mutação num gene, e a partir daí vai passar a haver um determinado número de sequências de acontecimentos, que é a história natural da doença.
Mas para quem está a ver essa tacinha e esses objetos que estão dentro da taça, pode desviar a taça, Dr. Pedro, por favor, porque como é que explicaria a uma criança, porque isto é um bocadinho complexo, não é? Como é que explicaria a uma criança, partindo desses modelos, que explicação é que daria? Portanto, vamos imaginar que nós temos uma célula, que neste caso até pode ser, por exemplo, uma célula do pâncreas, e nós precisamos de produzir insulina para transportar o açúcar. Então, a membrana celular recebe uma mensagem que diz que é preciso produzir a insulina. Há uns mensageiros dentro da célula. Isto é como se fosse uma fábrica que vai produzir um determinado produto. Há uma série de mensageiros dentro da célula que vão transmitir ao núcleo que é preciso produzir insulina. A cadeia do DNA vai se partir e vai fazer uma cópia da homóloga desta cópia. E depois este RNA, a estrutura passa a se chamar RNA, vai para umas estruturas que se chamam ribossomas para produzir uma proteína. E depois, por isso é que nós sabemos, por exemplo, nas células do pâncreas há muito mais ribossomas e outro aparelho que se chama aparelho de Golgi, porque é um sítio onde é preciso produzir insulina todos os dias. Por exemplo, se nós estamos no músculo cardíaco e for preciso produzir músculo, também há uma mensagem para o núcleo para dizer que é preciso produzir novas proteínas. Pronto, lá está, pode-se produzir o músculo, as proteínas... O fígado produz fatores de coagulação, hormonas, lípidos, portanto, todas os nossos órgãos produzem todos os dias aquilo que é preciso. Mas para nós dizer que qualquer doença tem uma alteração nos genes ou uma gripe não chega aí? Não. Há muitas doenças que nós sabemos que são genéticas, que até são hereditárias, mas ainda não conseguimos explicar qual é a causa da doença. Portanto, há realmente, e quem trabalha com a genética tem essa curiosidade e dá atenção ao facto de haver, em muitas famílias, doenças que se vão transmitindo de geração em geração. Exatamente. E, portanto, o que nós temos, normalmente, quando se forma um novo ser, nós recebemos o resultado daquilo que é a ligação de cada cromossoma materno com o cromossoma paterno. Não recebemos um cromossomo inteiro da mãe, nem um cromossomo inteiro do pai. Fazem-se pontos, ligam-se e depois separam-se. E depois o resultado desta ligação é que vai dar um novo ser. Portanto, nós temos no nosso genoma uma série de regiões que são iguais ao pai ou uma série de regiões que são iguais à mãe, mas também temos outras que são próprias da nossa formação. E, portanto, muitas vezes temos uma doença que começa pela primeira vez com uma criança ou temos uma doença que começa num antepassado, um bisavô ou um tetravô, e que vai se transmitindo de geração para geração. Portanto, quando uma doença se transmite de pais para filhos, nós dizemos que é uma doença dominante, isto é, cada vez que há uma nova gravidez, há o risco de 50% da doença voltar outra vez a acontecer. Isto é uma forma, depois nós vamos explicar depois com a árvore da família, a transmissão. Quando nós temos doenças recessivas, quer dizer que o pai ou a mãe tem um gene que funciona e outro que não funciona, que não sabem. E quando se encontram dois genes não funcionantes, vamos passar a ter uma doença numa criança, que se chama uma doença recessiva. E depois ainda temos as doenças ligadas ao X, que a doutora Rita vai falar a seguir, sobre as doenças em que as mulheres são portadoras sem saberem, saudáveis, e depois os rapazes vão ficar doentes. Portanto, há uma série de combinações Exatamente. que podem dar ou não origem a um problema de saúde. Ora, faço agora então uma pausa na minha conversa aqui com os doutores para levantar aqui uma questão a quem está a acompanhar a nossa emissão. Não sei se já sabe, se calhar só chegou agora, por isso é que faço esta pergunta, sabe quanto é que pode ganhar hoje no cartão de sonho? 24.000 euros. É toda esta quantia que pode ser entregue hoje no final do programa. É uma quantia que está para ser entregue em duas fases. A primeira é no prémio do dia, que está com o valor de 1.000 euros. Este valor é atribuído a quem for selecionado, ao número de telefone que for selecionado no final do programa. Mas ainda há o jackpot, tem o valor acumulado de 23.500 euros. No último Boa Tarde, que entregámos o cartão de sonho, foi a Joana que ganhou, mas não lhe saiu o jackpot.
portanto vamos ver se é hoje o dia de sair tudo o que está no cartão de sonho. De cada vez que faz uma chamada, ela tem um custo, são 60 cêntimos mais IVA, por isso o melhor é fazer contas e perceber quantas vezes é que está em condições de ligar ou em condições de gastar. Já sabe então, é marcando o número que está no seu ecrã, o 760 20 60 20, e o melhor é, se marcar, estar com atenção ao telefone. Não quero que aconteça o que já tem acontecido aqui, que é a pessoa esquecer-se do sítio onde pôs o telefone, depois chega a hora dele tocar e não ouve, não atende e perde a possibilidade de dar depois os palpites e habilitar-se ao jackpot. E, para já, perde a hipótese de ganhar os 1000 euros do prémio do dia. Atenção que nós vamos ligar de um número privado, portanto é melhor atender, mesmo que não saiba quem é, porque no final do programa posso ser eu. Vá ligando então, vá-se habilitando, 24.500 euros hoje para entregar, vale a pena considerar. Fazer uma árvore genealógica é a melhor forma de saber se existem doenças com carga genética na sua família. Saiba mais com os doutores já a seguir. Já vimos que os genes desempenham uma importante função nas características de cada um, mas será que os nossos genes são os principais responsáveis pelas doenças que temos? E se assim for, como é que podemos saber de que doenças podemos vir a sofrer? Dr. Pedro, ainda agora através das palavras da nossa médica geneticista, estava aqui a pensar que realmente se nós queremos saber o que nos pode esperar, o melhor é sabermos o que está lá para trás. Exatamente. Isso é verdade, não só para as doenças, como também para as nossas características físicas. E, portanto, aquilo que nós somos enquanto indivíduos, somos louros, morenos, temos olhos azuis, olhos castanhos, é tudo... Tudo isso está nos cromossomos. E nós conseguimos perceber a expressão de uma determinada característica num determinado indivíduo olhando para a sua história familiar. E, portanto, a construção de uma árvore genealógica é muitas vezes a forma que nós temos, perante uma situação deste tipo, ou perante uma situação de doença, de perceber o risco não só de transmissão dessa mesma doença, como também em que parte da família é que essa doença teve origem, no caso de ser uma doença que já tem a história passada. Por isso é muito importante, quando a pessoa vai a uma consulta, ter conhecimento prévio e quanto mais precocemente reunir essa informação, mais tempo se atalha naquilo que é a avaliação destas características. Imagino que nas suas consultas já tenha feito muitas perguntas sobre avós ou bisavós e não lhe sabem responder. Se calhar até é sobre os pais, não é? É verdade. E muitas pessoas não... Nós hoje em dia temos muito o culto da saúde e da doença, ou seja, todas as pessoas sabem que doenças é que têm, e portanto há uma literacia em saúde muito mais presente e portanto é mais frequente nós sabermos a nossa história clínica. Mas se nós nos reportarmos há 20 anos atrás, muitos dos nossos avós, bisavós, morreram de doenças que nós desconhecemos. E, portanto, muitas vezes também não é fácil essa caracterização da nossa carga familiar. Na altura nem havia doenças que as pessoas nem reconheciam, nem percebiam o que era, não é? Mas há algumas doenças que, de facto, têm um padrão de transmissão ou que trazem um risco acrescido, no caso de já existir história familiar prévia, que justifica fazer-se não só a árvore genealógica para perceber isso melhor e mapear, como também no sentido de implementarmos estratégias de rastreio, programas de rastreio, para que se possam, de facto, identificar precocemente alterações, doenças que possam ser tratadas tão precocemente quanto possível para evitar as complicações. Pedro, o melhor é explicar-nos como é que se faz realmente a árvore genealógica. Tem aí um quadro exemplificativo. Como é que nós fazemos? Isto interessa saber, antes de mais, os pais, não é? Nós temos que, quando nós olhamos para uma árvore genealógica, nós vamos representar os homens com a forma de um quadrado e as mulheres com um círculo. Em primeiro lugar. Depois vamos estabelecer aqui a relação de matrimónio com uma linha horizontal e a descendência desse mesmo casal, portanto, numa outra linha horizontal, num segundo plano. Portanto, nós vamos estabelecer aqui, no fundo, uma primeira geração, que será a geração dos avós, uma segunda geração, que será a geração dos pais, e uma terceira geração, que será a geração dos filhos. Portanto, vamos hierarquizando desta forma. Depois, quando existem, vamos supor, por exemplo, que vamos estudar este indivíduo, este que aqui está. Nós, para estudarmos este indivíduo, vamos perceber os seus irmãos, as relações que existam entre essas várias pessoas da família e a expressão de algumas doenças que possam estar presentes nessa família. E vamos representar essas doenças preenchendo
assim, só metade do círculo ou metade do quadrado, quando essa doença não tem Imagino que nós portanto, estamos a ver o caso da diabetes ou do colesterol elevado. Isso interessava? Por exemplo, é o que ou temos doenças aqui. cardíacas, por exemplo? Quando nós queremos avaliar, por exemplo, o risco de uma hipercolesterolemia, ou seja, de elevação dos níveis de colesterol, que tem, de facto, um peso genético importante e familiar, vamos assinalar nos vários elementos desta família, um C, que significa colesterol, e o número que está à frente, os níveis de colesterol que vamos encontrar. É muito importante, por exemplo, nessa avaliação, colocarmos aqui os eventos, as doenças do foro cardiovascular que foram ocorrendo, os infartos, os AVCs e outras doenças em que essa doença tenha de facto significado. E vamos aqui assinalar, por exemplo, PAM, infarto agudo do miocárdio, neste elemento da família. E, portanto, se nós mapearmos desta forma, nós vamos perceber exatamente que elementos desta família é que foram transmitindo algumas características que vão aumentar o risco de um determinado indivíduo. Por exemplo, se no caso de um neto, não é, o avô pode ter um problema, o pai não tem, mas um tio, um irmão do pai tem. Portanto, isso pode acontecer, não é? Não ser Exato. direto, não ser na descendência direta, mas ser na família. Existe a doença na família. Depende, lá está, de ser uma doença de transmissão Direta dominante ou ou recessiva, não. ou seja, de ser preciso ter os dois genes para expressar a doença, ou de quando se tem apenas um não haver essa expressão da doença. E, portanto, este mapeamento ajuda-nos a perceber doenças cardiovasculares, doenças reumáticas, que também é um tipo de doenças em que... A surdez, por exemplo, também. Sim, muitas dessas doenças, a hemofilia, doenças hematológicas, todas essas doenças têm, de facto, um padrão de transmissão familiar que importa avaliar. O cancro, por exemplo, cancro da mama, cancro coloretal, determinados tipos, por exemplo, de pólipos do intestino que têm uma transmissão familiar e que podem colocar determinados indivíduos desta família em risco. E, por essa forma, justificar uma avaliação mais apertada, uma vigilância mais apertada para detectar precocemente os tais pólipos e fazer a sua remoção antes que eles malignizem. Portanto, se nós fizermos esta avaliação quando contactamos com um doente pela primeira vez, conseguimos seguramente fazer uma melhor prevenção do aparecimento de determinadas doenças que possam ter uma transmissão familiar e controlá-las ao longo do tempo de uma forma muito mais correta, prevenindo o aparecimento de eventos. Eu estou a imaginar que há relações familiares um bocadinho afastadas. Às vezes as pessoas não têm relação com os tios, não têm relação com os avós, até podem levar a mal querer saber alguma coisa sobre isso. Mas há sempre maneira, não é, de fazer a pergunta. Embora haja pessoas que nem têm ligação, porque já nem existem os antepassados, não é? Mas é uma zona de melindre, às vezes, fazer uma pergunta sobre a história da saúde de uma pessoa, não é? Nesse enquadramento, sim, mas é sempre muito importante transmitir ao doente a importância deste estudo. Não é coscovilhice, nós não queremos saber a história da família só porque sim, queremos saber porque isso pode ser determinante no acompanhamento e no seguimento que vamos dar a esta situação. E, de facto, quanto mais bem preparada for a consulta, mais fidedigna é a informação que nós vamos recolher e melhor é o planeamento que vamos fazer daquela situação. Portanto, há sempre uma tia, há sempre uma avó, há sempre alguém que naquele momento, se for questionada, se vai lembrar que o avô tinha uma doença ou que faleceu em circunstâncias que possam, de facto, ser suspeitas de uma determinada doença, mesmo que não se tenha o diagnóstico final, explícito. E, portanto, todas essas informações podem ser úteis no momento de avaliação de uma determinada doença. Muito obrigada, Dr. Pedro. Não se esqueçam, a árvore genealógica da família é importante, não só pela curiosidade, mas a árvore genealógica da saúde. O pedigree, que eu estava ali a ver o pedigree, porque as pessoas julgam que é só dos cães que têm pedigree. Nós também temos. É verdade. Ora, mais uma vez vou falar do nosso cartão de sonho, pois claro, hoje temos 24.500 euros, vale a pena fazer esta referência. Hoje o prémio do dia é de 1.000 euros, mas no final ainda pode ganhar o prémio acumulado, o jackpot, são 23.500 euros. É uma bela quantia que lhe pode dar jeito para concretizar tanta coisa. Se tiver dúvidas, consulte o regulamento que está no site da SIC ou então na página 377 do seu televisor. Pode procurar para se informar, para participar com o máximo de informações que conseguir. Só nunca sabe é se lhe sai a si ou a outra pessoa qualquer, e se ninguém sabe, só no final o computador faz uma seleção de todas as chamadas que são feitas. Realmente, se quiser ligar mais do que uma vez, aumenta as probabilidades de ser selecionado e perto das 7 da tarde é que vai descobrir se é hoje o seu dia de ganhar o cartão de sonho. Nessa altura, se atender o telefone e for
eu, já sabe que 1000 euros são para si. Depois habilita-se ao resto se os seus 4 palpites estiverem corretos. Aí ganha o jackpot. Sabia que o daltonismo é uma doença transmitida de pais para filhos? Faça o teste com os doutores já a seguir. Doutor Sérgio, temos estado aqui a falar das transmissões das doenças como se fosse uma coisa só de adultos. Numa criança é também muito importante prevenir. É muito importante. Portanto, e antes de termos criança, vamos planear ter uma criança. E antes disto acontecer, é importante haver uma consulta pré-concepcional. É importante os futuros pais consultarem o médico assistente ou o obstetra para se avaliarem estes riscos que já focámos anteriormente. É muito importante isto. Até porque existem algumas atitudes a tomar antes da concepção. Por exemplo, tomar ácido fólico antes da concepção é uma atitude terapêutica Isso que é pode obrigatório nas grávidas, é recomendável. Não é? Porquê? O ácido fólico serve para a prevenção de algumas doenças, nomeadamente do tubo neural. Portanto, isso é um aspecto importante. Outras coisas são importantes também avaliar numa consulta pré-concepcional. Ou seja, antes de pensarmos ter um filho, é importante termos uma consulta no médico assistente ou no obstetra. Porque isto tem que ser avaliado, estes riscos. Depois Até porque durante a gravidez, se houver na família algum problema de saúde, há situações em que quando se faz uma ecografia, quando se faz uma análise da grávida, pode-se descobrir. Eu estou a falar ainda antes da concepção. Ou seja, ainda antes, muitas vezes até está indicado haver uma consulta de genética pré-concepcional para se avaliar alguns riscos que possam existir naquelas famílias, na família do pai e da mãe. Quando a criança foi produzida, portanto, após a concepção, de facto é importante haver um seguimento no médico assistente para serem detectados alguns problemas que são frequentes acontecerem na gravidez, por um lado. Por outro lado, tentarem detectar precocemente alguns problemas no feto que está em formação. Daí que é importante haver consultas regulares, e a realização também de alguns exames complementares de diagnóstico. Todos sabemos que são importantes a realização de algumas análises e de algumas ecografias. Isto porquê? Porque essas análises, além de detectarem aquelas doenças normais de uma grávida, também conseguem aferir alguns problemas que podem estar a acontecer com aquele feto que tem formação. Há muitos exames que são feitos de rotina que tentam detectar algumas alterações que, no seu conjunto, alterações nas análises, alterações na ecografia, toda a gente já ouviu falar na translucência da nuca, que é um dos marcadores que aparece nas ecografias muito precoces, conjuntamente com os antecedentes familiares e com a idade materna, se podem fazer cálculos de risco para determinadas patologias, nomeadamente para a trissomia 21. E isto pode que é uma alteração num cromossoma. Isto pode ser uma alteração que nestas análises de rotina se apanham e que podem indicar a necessidade de fazer um exame mais invasivo, para percebermos se de facto existe aquela suspeita que os exames de rotina nos fazem alertar. E esses exames mais agressivos, vão colher um pouco de células fetais para nos permitir ter alguma certeza relativamente ao diagnóstico que estamos a ter ideia que pode acontecer. Portanto, são a amniocentese, toda a gente já ouviu falar, colher um bocadinho de líquido amniótico que tem suspensão de células fetais e daí podemos fazer alguns estudos genéticos e cromossómicos. A biópsia das velocidades coriónicas, ou seja, colher um bocadinho da placenta, tecido placentário, que nos pode também dar essa chega. Estas são as duas técnicas que, caso exista alteração nos exames habituais, podem estar indicados. Tudo isso antes do nascimento? Antes do nascimento, estamos a falar da gravidez. Portanto, uma gravidez bem seguida poderá dar asa a que seja necessário usarmos estas armas diagnósticas. Depois do nascimento, podemos ter uma gravidez fantástica e muitas vezes fazemos alguns testes, e todos já ouviram falar do teste de pezinho, que tem, por hábito, faz entre o 3º e o 6º dia de vida, habitualmente no centro de saúde ou no pediatra, no médico assistente, e que não é obrigatório, mas é recomendável fazer. E há um controle bastante apertado em quase todos os estabelecimentos de saúde, no sentido de as mães levarem os bebés para fazer esse teste. Com uma pequena colheita de sangue, habitualmente do calcanhar, preenchendo estes círculozinhos, conseguimos fazer o diagnóstico precoce de mais de 2 dezenas de doenças, entre as quais eu destaco o hipotireoidismo congénito, a fenilcetonúria, e mais recentemente também está a ser feito o estudo da fibrose quística. São situações que
se tivermos uma atitude terapêutica muito precoce, quer em termos dietéticos, quer em alguns medicamentos que se podem fazer, o prognóstico destas doenças pode ser muito melhor. Portanto, vamos ter crianças com menos problemas se isto acontecer. Portanto, a pessoa faz aquela análise e recebe sempre o resultado. Portanto, o resultado, os pais são sempre contactados. Hoje em dia também temos este destacável com um código de barras. Os pais podem ter a certeza que o exame é normal, que não há nenhum problema, consultando um site na internet. Portanto, isto é uma rotina que todos os pais jovens têm esta ideia. Fazem mais agora. Já percebeu nas suas consultas que os jovens vão à internet Além disso, descobrir? Qualquer recém-nascido, qualquer criança ou adulto pode ter necessidade de algum estudo genético, portanto, uma colheita de sangue ou de outro tecido pode estar indicado. No caso dos recém-nascidos ou das crianças que morrem por uma doença grave que muitas vezes não sabemos logo a partir do que é que está a passar, é importante a preservação de alguns tecidos, músculo, pele, fígado, muitas vezes o osso pode ser necessário para fazer alguns estudos posteriores, porque depois o que é importante é a criança ter um problema que à altura não conseguimos fazer o diagnóstico, mas mais tarde podemos fazer. E isso vai ser importante para um aconselhamento genético para uma futura gravidez daquele casal. Ora, o aconselhamento do Dr. Sérgio é que não se esqueçam do teste do pezinho. Ele já disse não é obrigatório, mas é muito aconselhável. Dá para despistar por razões de saúde e os nossos profissionais aconselham muito, mas temos aqui realmente este conselho também do Dr. Sérgio. Agora, vamos falar da saúde dos olhos. Será que também existe a influência de fatores genéticos? Doutora Rita, se o avô usa óculos, o neto também usa? Existe uma probabilidade maior de usar, mas não, eu diria que não com diferença de 2 gerações, de uma geração para a outra. Porque se os pais se o pai usa, a mãe, é mais provável que a criança use. Mas hoje vamos falar de daltonismo, que é uma das doenças genéticas que afeta os olhos. O daltonismo é uma doença genética ligada ao cromossoma X, como já foi falado. A doutora Isabel Gaspar já nos mostrou ali o mapa dos cromossomas. E, portanto, quem transmite o daltonismo é sempre a mãe. A mãe transmite aos filhos rapazes. E por isso calcula-se que 8 a 10% dos homens tenham daltonismo, as mulheres só têm daltonismo em 3 para 1000, portanto é uma grande diferença de proporção. Portanto, os daltónicos são homens? Habitualmente são homens. Para uma mulher era um trauma, se fosse daltónica, para combinar as cores. Mas existem. O doutor Pedro só falta agora dizer que a natureza é muito sábia. O daltonismo para as senhoras poderem ir para os saldos e fazer compras para a roupa. Mas existem mulheres daltónicas, mas é muito mais frequente nos É muito mais homens. raro. O problema do daltonismo ocorre aqui nas células que estão a revestir aqui esta parte interna do olho. Não sei se podem mostrar o modelo. Esta zona cor de laranja está cheia de células, que são as células responsáveis pela nossa visão. E há algumas células chamadas cones, que nós vamos ver em seguida em imagem. Os cones são responsáveis pela visão, exatamente. São aquelas que têm uma forma cónica. Há umas vermelhas, outras verdes, outras azuis. E, de facto, os cones, cada um deles tem um pigmento. Uns têm azul, outros têm vermelho e outros têm verde. Quando existe... Portanto, numa situação normal, é da combinação destas 3 cores que nós temos toda a variedade de cores que nós podemos observar e é também baseado neste princípio que são criados os ecrãs das televisões e das máquinas fotográficas. As 3 cores básicas são exatamente essas. Portanto, há uma analogia com o nosso sistema visual. Quando existe um daltonismo, existe um problema ou no pigmento vermelho, ou no verde, ou em ambos. O que faz com que um daltónico não tenha a mesma variedade de cores que as pessoas normais têm. Normais, quer dizer, que as pessoas que têm uma visão colorida têm. E, portanto, um daltónico vai ter dificuldade em não identificar o vermelho e o verde, portanto, não tem dificuldade em ver os semáforos, não tem dificuldade em identificar as cores na bandeira portuguesa, vai ter dificuldade em identificar as cores que estão entre o vermelho e o verde. O laranja, cor de vinho, as várias tonalidades de verde, o castanho, o cinzento, pode confundir o cor de vinho com o azul. E em que tarefas é que se notam essas dificuldades? Nas crianças, quando têm que fazer desenhos de cores.
Às vezes os daltónicos pintam o céu em vez de azul, podem pintar de roxo, por exemplo, que são cores que para eles não fazem diferença. Se calhar é um sinal que nas escolas até podem nem estar muito atentos a isso, porque a imaginação das crianças dá-lhes para tudo. Se quiserem fazer o céu amarelo e o sol azul, estão à vontade, é criativo. Mas pode ser um sinal, não é? De se estar perante uma criança daltónica. Pode ser, mas também diria que passar despercebido não é muito grave. Porque são pessoas que veem bem e vão sempre ver bem. Não tem problemas de visão? Não tem problemas de visão, tem problema na identificação das cores. No adulto, a escolha da roupa, os daltónicos estão muito mais dependentes dos outros para dizer o que é que joga bem com o quê, porque de facto estas tonalidades passam-nos um bocadinho ao lado, ou identificam tudo como a mesma cor, ou como cores completamente diferentes. E a única limitação que existe é quando fazem testes para pilotos, quer na Força Aérea, quer em ambientes militares, quer em ambientes civis. Porque os painéis de cores que existem nos aviões têm uma grande diversidade de cores e os daltónicos não conseguem identificar essa diversidade e, portanto, qualquer jovem que queira ingressar por um tipo de carreira dessas vai ter dificuldade porque eles pedem esses testes. Doutora Rita, costuma-se dizer, e os doutores também já falaram disso, que é melhor os pais não influenciarem os filhos nas escolhas deles, não é futuras, neste caso é uma exceção. O melhor é não os deixarem ganhar muito entusiasmo para serem pilotos, sim. Porque vão ter essa hipótese cortada mais à frente. E não conseguem mesmo. Nós temos alguns testes para fazer o diagnóstico. O mais habitual é o teste de Ishihara. Vamos ver aí uma imagem. Temos imagens então o teste para a doutora de Ishihara Rita nos explicar como é que é feito. Tem umas placas, como veem, as cores que são identificadas no teste de Ishihara estão entre o verde, as várias tonalidades de verde, as várias tonalidades de laranja. E aqui temos o 57. Isso é para uma pessoa que tem uma boa visão das cores. Mas veja que há ali umas tonalidades de verde que são um bocadinho mais azuladas à volta do 7 e do 5 e um daltónico pode ver um 35 aqui identificado. Há uma outra imagem a seguir. Eu sem óculos nem 57 A maior parte das pessoas não consegue identificar aqui muitas cores, nenhum número, mas um daltónico facilmente vê aqui um 2. Porquê? Porque junta as cores que não devia juntar e acha que são iguais, cores que não são iguais. Portanto, há ali uma espécie de um roxo que faz ali uma curva em cima e em baixo e facilmente ali se o daltónico encontra o 2. Enquanto que nós ficamos aqui um bocadinho baralhados. Há qualquer coisa parecida com qualquer coisa, mas não sabemos o quê. E, portanto, é nesta gama de cores que eles se perdem um bocadinho. Há uma vantagem, no entanto. Os daltónicos são usados em ambientes de guerra para identificar os camuflados. Os camuflados são aquelas roupas em tons de castanho e em tons de verde que Um daltónico não vê o mesmo que nós estamos a ver. Não vê. Nós facilmente confundimos o camuflado no meio da vegetação. O daltónico não. Porque faz a conjugação das cores e a interpretação das cores diferentes, eles são utilizados em ambientes de guerra para identificar na vegetação onde é que estão os camuflados. Portanto, nem tudo são desvantagens. E esta é uma particularidade que outros não conseguem. Portanto, na guerra não podem ser pilotos, mas podem identificar os camuflados. E aqui falámos, obviamente, de um problema que seguramente vem de trás, vem da mãe, não é? Neste caso. Vem da mãe, da avó, dos tios, etc. Exatamente. Muito obrigada, doutora Rita. Agora esperamos, então, ainda não acabámos a nossa consulta. Faço só aqui uma chamada de atenção para o cartão de sonho. Não se esqueça do prémio do dia de 1000 euros. Pode ganhar mais. Há 23.500 acumulados no jackpot. São 24.500 euros a que se habilita, mas para isto é preciso inscrever-se ligando para o 760 20 60 20. Cada chamada para este número de telefone tem um custo de 60 cêntimos mais IVA. O melhor é fazer contas antes de marcar. Já sabe, qualquer pessoa se pode habilitar, maiores de 18 anos, e pode ligar as vezes que entender para aumentar as suas hipóteses de ser a pessoa selecionada. Se for selecionada, ainda tem de me dar 4 algarismos de 0 a 9, pode escolhê-lo já, assim não perde tempo. De 0 a 9, escolha 4, pode ser que hoje acerte no código do cartão. 24.500 euros podem ir para si, não sei em que sítio está a acompanhar a nossa emissão, mas pode ser, já hoje falámos aqui de Lisboa, do Porto. O José Reza já cá veio dizer que vai para a Madeira e para os Açores, também pode lá ir parar o cartão de sonho. Não sabemos o que vai acontecer no Alentejo, no Minho, no Douro, no Alto Douro, nas Beiras, Algarve. Olha agora no Algarve, também há muita gente agora.
Eu fico aqui curiosa para saber para onde vai o cartão. O resto é consigo, porque eu daqui não posso fazer mais nada. Boa sorte. Temos estado a falar de genes e de carga genética. Proponho aos nossos médicos especialistas que comentem um estudo que concluiu que os amigos são geneticamente como uma espécie de primos em 4º grau. Foi um estudo que comparou o genoma de quase 2.000 pessoas e neste estudo concluiu-se que aqueles que escolhemos como amigos chegam a partilhar connosco cerca de 1% do património genético. Uma percentagem que, para quem não entende, pode achar que isso 1% não é grande coisa, mas, doutora Isabel, 1% já tem peso genético. Exatamente, mas o estudo tem, eu posso descrever um bocadinho o estudo para perceberem Faça o favor, tipo de para nós ficarmos mais esclarecidos. O estudo foi feito numa vila americana, que se chama Framingham. Uma grande parte dos estudos da cardiologia são feitos nesta população, porque é uma população que não se modificou ao longo dos tempos. Tem uma origem italiana, portanto as pessoas já partilhavam alguns genes dos seus antepassados. E foi feita em 1932 pessoas, das quais 1.367 eram amigas. E, portanto, é uma população caucasiana, não se comparou com outras populações e realmente o tal 1% não é no genoma todo, é só nos genes que codificam para o olfato. E, portanto, isto diz-nos que nós temos algumas semelhanças em relação ao olfato, gostamos mais de uns cheiros do que de outros. Era o cheiro a pizza. Exatamente. E, portanto, alguns genes são comuns. E não há grande problema nos genes do olfato em relação a doenças genéticas. Portanto, doutora Isabel, está a dizer que um estudo destes, para ser considerado com mais peso, tinha que envolver muito mais pessoas, um número várias maior, gerações, pessoas de várias raças, várias regiões. Porque, por exemplo, este 1% até pode ser comum aos portugueses. Nós temos uma origem comum e há imensas características dos portugueses. Depois temos características de determinados distritos de Portugal. Temos características da Península Ibérica. E até problemas de saúde que nasceram em determinadas zonas, não é? Portanto, isto faz algum sentido, este estudo teria Foi pioneiro que ter por ter começado a comparar as regiões dos genomas para perceber porque é que as pessoas se dão umas com as outras. E isto, doutor Pedro, esta questão do olfato que a doutora Isabel estava a referir, que é um bocadinho uma coisa muito que os animais têm. Nós, quando olhamos para a vida dos animais, eles aproximam-se também com o cheiro e nós também. Os homens, o ser humano também. Aproximam-se ou afastam-se? Ou afastam-se, não é? Mas eu acho isto interessantíssimo porque vem deitar um bocadinho por terra aquela ideia de que os opostos se atraem, que é uma coisa que nós temos muito na nossa cultura popular. E, de facto, à parte dos vieses todos que há aqui na seleção da população e, portanto, há aqui, do ponto de vista metodológico... Acha curioso, não é? Acho muito caricato, ou seja, a ser verdade que as nossas apetências, interesses, gostos, o olfato, tenham alguma pré-determinação genética, é muito interessante ver estes resultados. Não nos podemos nunca esquecer que, obviamente, que o meio envolvente tem um peso provavelmente muito superior àquilo que é a pré-determinação genética, ou seja, a nossa educação, a nossa cultura. O facto de ser uma população que vive numa mesma região, sem grandes misturas, portanto, com alguma estabilidade, seguramente que faz com que, do ponto de vista cultural, haja alguns hábitos, alguns rituais que se vão perpetuando e, portanto, há aqui muitos fatores sociodemográficos. Mas é realmente um tema interessante, não é? Chamou-nos a atenção exatamente por isso. Olha, querem ver que nós escolhemos os amigos por causa da carga genética, doutor Sérgio, mas por outro lado, no meio de uma família com muitos irmãos, que os pais dizem, olha, eles não têm nada a ver uns com os outros, até dentro da mesma família, e não têm a ver... Tirando as limitações do estudo, eu gostava de saber que percentagem de semelhança existem entre casais, portanto, companheiros, se é mais do que ou menos do que 1%. Portanto, o melhor é fazerem mais estudos. Muito obrigada. Chegámos ao fim da nossa consulta habitual com os doutores. Temos de nos despedir com pena, claro, estávamos aqui cheios de curiosidade para aprender mais sobre esta coisa da genética, do que passa de pais para filhos, mas temos de nos despedir até à próxima ocasião para falarmos nisto e para já até à próxima semana, que na próxima segunda-feira cá estarão os doutores. Se tiver alguma dúvida, já sabe, pode enviar-nos um e-mail para osdoutores@sic.pt. Pode enviar a sua questão, pode enviar um vídeo com a sua questão.
E na próxima semana, como eu estava a dizer, haverá seguramente mais informações, mais dicas, mais recomendações médicas que nos interessam a todos. Uma salva de palmas.